Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde, que está agora nessa próxima hora inteirinha com vocês. A primeira meia hora, direto pela Rede Canção Nova para todo o Brasil. E a partir das 12h30 até as 13 horas, para você que acompanha aqui pela Rádio América, para toda a capital e grande região de São Paulo, e para onde o nosso sinal chega também. Então hoje, como eu estava falando aqui no Twitter, vocês ouviram o barulhinho, né, do meu iPhone, porque eu estou com o meu celular aqui nos estúdios para receber a sua pergunta também através do Twitter. O Twitter que você pode interagir através do @Gisela Savioli. Mas hoje a gente tem uma pauta muito interessante. Eu estava tweetando aqui quando eu estava vindo para os estúdios e eu adoro essa ferramenta do Twitter, né? Porque eu mal tuitei, aí eu recebi de um dos meus seguidores, que eu quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Flávio. O Flávio que disse assim: acho que hoje conseguirei ouvi-la, pois às terças-feiras não leciono. Acabei de pensar na senhora e a senhora mandou um Twitter. Quem é o Flávio? O Flávio é um dos meus seguidores, né? Flávio Souza Pires, que é professor de matemática e física pela Unesp, mestre em educação e que está sempre aqui acompanhando o nosso trabalho. Ele é lá de Quintana, em São Paulo. Então, hoje, Flávio, estamos aqui, né, ligadíssimos. Quero mandar um abraço, agradecer a sua fidelidade, né, você sempre ali, e vocês todos podendo participar através de vários meios. Então, você pode estar mandando o seu Twitter aqui para mim, que eu estou com o meu iPhone nos estúdios, mas você pode também ligar aqui e interagir conosco. O programa é ao vivo no 0 Operadora 11 20 39 14 10. Ligue e participe. 2039 1410. Mais saúde. Não fique com dúvidas, estamos aqui para isso, para esclarecer, mas você também pode mandar o seu e-mail, que é a Ana Paula, nossa super produtora, né? Missionária da comunidade Canção Nova, vai estar aqui trazendo a sua pergunta. Manda lá para o maisaude@cançãonova.com. E você pode estar aqui nos assistindo, porque eu brinco e digo que não se faz mais rádio como antigamente. Agora a gente tem que vir toda produzida, porque tem câmeras aqui nos vendo, gravando, e depois nós vamos assistir todo esse programa pelo YouTube. E você pode também estar divulgando, caso você ache a pauta interessante, e divulgue, porque realmente eu acho que hoje você vai ficar surpreso com o tema. É um pouquinho diferente, mas está bem interessante. Quero aproveitar, mandar um super abraço para todo o pessoal aqui da Rede Canção Nova. Você aí de Cachoeira Paulista, né, a sede da comunidade, nosso terreno eucarístico, como nós chamamos. Mas o meu bom dia também para você, boa tarde, né, em Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, Natal, Itabuna, Vacaria, Curitiba, Nova Esperança, Palmas, Cuiabá, Brasília, Campo Grande. Um beijo especial para o pessoal da Rádio Bom Sucesso, que acaba retransmitindo os nossos programas. Mais saúde. Não é só Brasil, né, gente? Nós sabemos que várias pessoas que moram fora do Brasil e morrem de saudade aqui da nossa língua portuguesa, desse carinho, desse aconchego, desse calor brasileiro, né? E fica ali ligadinho também via internet. Então, estamos aqui juntos para uma pauta muito interessante. Pessoal, vocês lembram que outro dia eu fiz uma pauta com o pessoal dos sucos Jandaia. Então, olha só, o pessoal com certeza deve ter se perguntado: ué, a doutora Gisela que fala que a gente não tem que tomar suco, que se Deus quisesse que a gente tomasse suco, comesse a fruta na forma de suco, já vinha pronta, penduradinha na árvore, como é que ela vai fazer uma pauta sobre sucos? Falei, pois é, porque existem sucos e sucos. E esse suco da Jandaia é um suco do bem por duas razões. Primeiro, pela preocupação que a empresa tem de não colocar conservantes e uma série de, enfim, de produtos que nós sabemos que faz mal para a saúde, e vocês que acompanham Mais Saúde mais do que ninguém,
Mas principalmente porque eles estão entrando com um suco diferenciado, um suco que tem na sua composição o DHA. Mas o que é esse DHA para você que de repente está ouvindo o programa e não sabe? Já ouviu falar de ômega 3? Então, ômega 3 é uma grande família. Eu no consultório brinco e digo assim, que como se fosse a família Silva. Então você tem o Zezinho, o Joãozinho, você tem o Ricardão, aquele saradão que vai para academia todo dia e tá todo grandão bonitão. Pois é. Na família ômega 3, esse DHA é o tal do Ricardão, que quando a gente come ou toma o DHA na sua forma normal, né, tradicional, o nosso corpo ele tem a capacidade de ir transformando esse ômega até chegar nesse DHA. Mas tem algumas situações especiais. Mulheres pós-menopausa não conseguem mais converter em DHA o ômega 3 tradicional. Os estudos estão mostrando. Outra coisa que os estudos estão mostrando que essa fração DHA é uma das mais anti-inflamatórias. Então, o ômega 3 é bom, mas é aquilo que a gente lembra, né? Tem várias famílias, são várias pessoas dentro dessa família. Então, tem vários tipos de ômega. E o mais interessante do DHA, o DHA é a gordura que reverte o nosso cérebro. Então, a mulher, quando ela está gestante, e a minha, quando resolve dizer que quer engravidar, eu já começo a suplementar com esse DHA para garantir que ela tenha estoques para o bebê que vai se formar. Porque esse bebê, toda a parte cognitiva e cerebral vai necessitar dessa gordura para poder ter um bom desenvolvimento. Inclusive, foi esse DHA que fez a seleção genética da nossa espécie. Por quê? Porque os bebezinhos com mais DHA no cérebro eram bebezinhos mais espertos e escapavam das presas. Entende? Coisa que, então, quanto mais DHA, melhor. E durante toda a gestação, essa mulher continua tomando, eu suplemento. Quando chega a época do parto, eu retiro por uns 15 dias e espero mais 15 dias para recolocar, porque ômega é antiagregante plaquetário, então iria favorecer uma hemorragia, então nós retiramos para depois recolocarmos. E aí ela continua tomando para passar via leite materno esse DHA. E depois que a criança, depois de, espero que 6 meses de exclusivo aleitamento materno, essa criança faz o quê? Nós furamos a cápsula do DHA, pingamos na comidinha dela, porque os estudos têm mostrado que crianças suplementadas com DHA até 3 anos de idade têm QI mais alto. Então, olha como eu fiquei contente quando eu soube que o suco jandaia estava assim, enriquecendo o suco com esse DHA, porque na verdade tem momentos que a gente tem que entrar com um suco, por exemplo, com uma criança na hora do recreio. Mas então vamos entrar com um suco que não tenha corante, não tenha conservante, ainda tenha esse DHA. E como o DHA vem do peixe, né? O que acontece? Os ômegas vêm do peixe. A outra vantagem que eu achei fantástica desse suco ser suplementado com esse tipo de DHA. Esse DHA é extraído das algas, então você não precisa matar o peixinho para tirar o DHA dele. Existem agora fazendas oceânicas cultivando essa alga da qual vai ser extraído esse DHA. Esse DHA, então, que é colocado nesse suco. Mas tudo isso para dizer que esse suco tem ainda mais uma vantagem. Ele é vendido também numa embalagem de vidro. E vocês sabem o quanto que eu valorizo, vocês que me seguem no Twitter, aqui no Mais Saúde, vocês sabem quanto que eu valorizo a embalagem de vidro. Então, hoje, a minha convidada é a Vanessa Amato, que é engenheira de alimentos, formada pela Unesp. Ela tem mestrado em administração de empresas pela USP, só que ela é gerente de marketing e vendas de uma grande empresa de vidros, vamos chamar assim. Ela vai estar conversando com a gente, explicando um pouco melhor, que é uma empresa que se chama Owens Illinois, é uma empresa americana que está no Brasil, gente, desde 1927. E nós vamos conversar com a Vanessa, que vai falar para a gente um pouco mais sobre as embalagens de vidro usadas na indústria. Mais saúde.
Vanessa, boa tarde. Obrigada pela sua disponibilidade nesse tempinho de São Paulo, né? Chovendo, horário de almoço e você aqui conosco ao vivo. Obrigada, viu? Imagina, obrigada. A gente que agradece, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a você e aos seus ouvintes. Obrigada. Pra gente é sempre um prazer participar desse tipo de discussão quando a gente fala de coisas legais, né? Para a população e quando a gente acredita também no que a gente está falando. Não tenha dúvida. Então, eu estou representando a minha empresa, que é a Owens Illinois, que é a maior empresa fabricante de vidros do mundo. Nós estamos presentes em 21 países, mais de 80 fábricas. Nossa. Aqui no Brasil desde da década de 30, né? Através de uma marca muito conhecida de vocês ouvintes, que é a marca Cisper. Somos 24 mil funcionários trabalhando na empresa ao redor do mundo. Deus. E fabricando embalagens de vidro que vão para a mesa de todos nós, todos os dias, ou que a gente tem contato no nosso dia a dia em várias ocasiões, né? Bom, eu sou engenheira de alimentos, então eu tenho assim um interesse maior até do que o vidro em si, mas sobre alimento como um todo, porque eu tenho essa formação. E hoje eu sou responsável por uma categoria de negócios na Owens, em que a gente cuida de todas as bebidas não alcoólicas da empresa. Olha que bárbaro. E nessa categoria a gente tem o prazer de trabalhar com suco, com águas, com chás e outros tipos de bebidas, né? Então, nós agradecemos o seu convite e espero contribuir com o bate-papo. Agora, Vanessa, eu sempre, puxa vida, você veja só, água. Eu escrevi um livro que, aliás, eu vou depois dar de presente para vocês, pelo menos em agradecimento a vocês terem estado aqui conosco no programa. Ele se chama Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém. Uhum. E eu fiz um capítulo específico sobre ambiente obesogênico, porque tá uma obesidade que é uma coisa horrorosa. Só que a gente está descobrindo que tem certos produtos e certos contaminantes ambientais que nos engordam. E eu aproveitei nesse contexto e coloquei alguns produtos muito complicados, ao meu ver, tá? Como nutricionista que sou. Um deles é o plástico, tá? Por isso que eu amo de paixão o vidro. Então, o que acontece com o plástico? De tanto eu estar falando, eu acho que realmente, graças a Deus, agora a gente viu que as mamadeiras precisam estar livres de bisfenol. Mas eu fico me perguntando, por que não voltar a fazer mamadeiras de vidro? Segunda questão, aquele pote do liquidificador, tão mais higiênico quando ele é de vidro. Os meus liquidificadores em casa são importados, porque infelizmente no Brasil, até agora pelo menos, não tem uma marca que tenha esse. Porque o vidro é maravilhoso. Se lavou, ele fica impecável, ele não altera. Já o plástico é o que nós temos visto. Por exemplo, tem estudos da Fiocruz, né? E no final do livro você vai encontrar um capítulo de referências bibliográficas, onde você tem 9 páginas com todos os artigos indexados, falando e, digamos assim, quem quiser ir lá pesquisar mais coisas sobre, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos, assim, a problemática do plástico não ser saudável. E cá para nós, livre de bisfenol, mas daqui a pouco é tal história, tá livre de bisfenol, mas vão descobrir outra coisa, né? Então, eu valorizo demais. Agora, o que acontece, o que aconteceu? Dá uma passeada conosco, assim, na história, né, da indústria. O que houve que depois o vidro acabou sendo substituído pelo plástico e agora estamos tendo talvez esse retorno? Essa retomada do vidro, né? Bom, eu acho que assim, essa questão de embalagem ela tem muito a ver também com o momento do país em si, né? Nós passamos por alguns momentos de crise alguns anos atrás. Eu acho que essas embalagens alternativas, elas desenvolveram alguns materiais extremamente mais baratos e que de alguma forma atendia o consumidor naquele momento por algumas questões de conveniência, de praticidade ou de custo, não sei exatamente o que. Mas o que a gente percebe é que hoje o brasileiro é outro e o Brasil é outro país, né? Nós não somos mais aquele país em que ficava esperando as novidades serem lançadas na Europa, nos Estados Unidos, daqui 10 anos chegava no Brasil como a 8ª maravilha do mundo. Exato. Isso não existe mais. Pela questão de internacionalização, digamos mesmo, né? As pessoas viajam muito, sabem muito, e hoje
nós, né, a gente está no Twitter, a gente está no gente blog, tá a gente está aqui, exatamente. as informações chegam para todas as pessoas em tempo real. Isso. Então eu acho que é o momento do brasileiro ter acesso a coisas boas, a melhor informação possível no melhor tempo possível, permitido. E são para mim, existem dois grandes movimentos. Primeiro é a ascensão, né, dessas classes C, D e E, que começam a ter acesso a produtos que antes eles não podiam ter acesso por uma questão econômica. E quando a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro, invariavelmente, a gente quer comer melhor. Isso é fato. E depois que você experimenta um iogurte, você não deixa de consumir aquele iogurte porque você se aperta um pouquinho, mas quer dar o iogurte para o seu filho. Então, acho que tem esse movimento, as pessoas estão com poder aquisitivo melhor, estão buscando coisas melhores. E uma outra coisa, também uma tendência que a gente vem percebendo, aí, principalmente ao longo desses 2 últimos anos, é que as pessoas estão querendo coisas mais premium também. Então, o vidro, ele entra nessas duas vertentes, digamos, né? Ele está mais acessível às classes C, D e E, que estão querendo coisas melhores e estão tendo acesso a isso, e também uma outra classe que vai no restaurante tomar vinho não só uma vez por ano. A gente vai jantar várias vezes na semana, né? E você bebe vinho, dependendo da pessoa, né? Se é ou não. E aí, não é melhor você tomar um vinho, já que você está tomando vinho, tomar um vinho numa garrafa de água e não numa garrafa de outra embalagem, né? Então, acho uma que garrafa de vidro, né? Então, acho que assim, esses são os dois movimentos e que estão impulsionando a indústria, e eu acho que o consumidor, ele está solicitando da indústria alguns movimentos, e a indústria já percebeu isso, e eu digo que a indústria de vidro é uma indústria muito ativa, que cresce muito né, ao longo dos anos, com vários produtos muito inovadores, inclusive buscando sempre uma otimização das embalagens, no sentido de ter menos vidro por container, que a gente chama, né? A gente tem aí um projeto de tentar maximizar as embalagens individuais, ou seja, tentar ter embalagens rígidas, fortes, resistentes, que tenham todos os atributos do vidro que a gente conhece, mas embalagens cada vez mais leves. Então, com isso, a dona de casa consegue carregar mais embalagens, com isso a logística fica mais simples e a gente agride sempre menos o meio ambiente. Falando em agressão do meio ambiente, aonde eu vejo também esse momento tão bom no Brasil também, que é a preocupação com o planeta. E aí entra o vidro como um material que não é absolutamente agressivo ao nosso planeta, à nossa ecologia. E nesse ponto a indústria não vai deixar passar, né? Não, de jeito nenhum. Primeiro que o vidro, ele é formado por elementos naturais, né? Basicamente areia, calcário, carbonato de sódio e alguns outros componentes específicos. Mas os grandes componentes são esses, que são componentes naturais, né? O vidro, ele não se decompõe, né? Depois se ele eventualmente não for descartado corretamente, voltar para a indústria, ele não se decompõe e não agride a natureza. E a Owens Illinois, em parceria com os seus clientes, a gente está muito atento a isso. Existe dentro da nossa empresa uma preocupação em relação a tentar maximizar os nossos recursos, ou seja, grande parte do vidro que hoje vai para o nosso consumidor, ele retorna para a nossa indústria. E ele se transforma em vidro de novo. Porque o vidro, ele é reciclável infinitamente, né? A gente consegue, de uma garrafa de vidro, infinitamente transformá-la em vidro novamente. Então, quando a gente traz ele para a nossa fábrica, ele se transforma em vidro. E o objetivo da Owens é que a gente consiga captar cada vez mais esse vidro, aumentando essa participação do caco, que a gente chama, na nossa produção. Hoje, em todas as nossas fábricas, a gente fica com índices mais ou menos em torno de 30%, 40%, mas o objetivo da empresa ao longo dos próximos anos é passar isso acima de 50%, 60%. Com isso, a gente economiza energia, economiza recursos, emite menos CO2. Então, a gente, como empresa, como indústria, a gente está fazendo isso. E junto aos nossos clientes, nós temos algumas parcerias também. Ou seja, clientes grandes que se preocupam sim com o destino final, né,
do seu vasilhame, digamos, né? Então a gente tem com uma grande indústria de bebidas um projeto muito interessante através de uma cooperativa que se chama Vira-Lata. Eles vão nos bares, nos restaurantes, nas casas noturnas, recolhem esse vidro, transformam em caco e vendem para a nossa indústria. Ai, que interessante. A gente tem um projeto também no Rio de Janeiro, né? Que a gente chama, o nome é meio completo, meio comprido, mas é bonito, Projeto Vidro é Cidadania Garantida e Meio Ambiente, na comunidade da Mangueira. Ele existe há mais de 12 anos, porque nós temos uma fábrica no Rio de Janeiro também. Então, a ideia é que as pessoas da comunidade, elas recolham esse vidro, levem para a nossa fábrica e a gente transforma isso em benefícios para a comunidade através de doação de cestas básicas, de apoio à comunidade. Esses são só 2 exemplos, mas existem outros exemplos. E a tendência é que isso aconteça mais fortemente, porque as indústrias precisam fazer isso e elas estão fazendo. Perfeito. Tá? Mais saúde. E Vanessa, uma das coisas que você falou, que agora nós estamos tendo um retorno, né? Agora o vidro está sendo valorizado, estamos num momento assim adequado do planeta, o consumidor também está mais atento, mais consciente. Aqui o programa Mais Saúde vive falando, né? Porque lá em casa eu compro água mineral de vidro. Então fica todo mundo assim, ai, mas aquele vasilhame que tem que ficar estocando. Falei, gente, antigamente não era assim? Porque agora também tem isso, né? Todo mundo fala, ai, mas antigamente ninguém quer voltar a coisas de antigamente. E eu tenho como, lógico, a gente tem que, digamos, reconhecer que a indústria, ela tem um papel importantíssimo na área da alimentação. Mas, é o que você estava comentando agora, a pessoa ganha um pouquinho mais de dinheiro, ela quer comer bem. Eu vou colocar esse comer bem entre aspas, porque naquela pesquisa do orçamento familiar, que acredito que você acompanhe, que terminou no ano de 2003 a pesquisa, nós tínhamos aumentado em 400% o consumo de refrigerantes. Em 400% o consumo de biscoitos, e assim sucessivamente. Inclusive no livro eu menciono isso, e eu fiz uma palestra esse final de semana, onde eu atualizei esse dado e ainda tem pro orçamento mais atualizado de 2009, um acréscimo ainda em cima desses 400%, subindo 24% além daqueles 400 de salgadinho. Quer dizer, é assustador. Então, eu fico assim muito preocupada quando a gente fala de um ganhar um dinheiro a mais. O duro é saber gastar. Por isso que eu digo que o programa Mais Saúde tem esse foco, porque tem coisas muito boas no mercado, indiscutível. Mas eu sempre sou aquela que fala assim, vamos valorizar o alimento como ele está na natureza, fazer mais feira e menos supermercado. Porque a nossa população, isso aqui nós estamos falando para um Brasil de norte a sul, é uma população que tem problemas financeiros. Então, entre comprar um produto no supermercado e um na feira, seguramente a feira está mais fácil e valorizando uma série de produtores locais. E eu fiquei nessa conversa comprida agora, porque eu tinha 1 minuto para deixar fechar esse bloco, porque eu tô louca para te perguntar umas outras coisas. E que você, querido ouvinte que está aqui pela rede, a gente vai ter que se despedir, mas você pode continuar conosco através da internet. Lembrando, blog.cançãonova.com/América, ou você aqui que está nos ouvindo via a Rádio América, continua conosco. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Sua bênção derrama aqui, nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui, nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós
Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América quer agitar São Paulo com novidades em sua programação. Novos quadros, novos locutores. Olá, sou eu, Orlando Júnior, e vim pra somar aqui na Rádio América. Transmissões ao vivo e interatividade durante todo o dia. Tudo isso e muito mais para você ter a melhor programação religiosa da cidade. Para que o povo de Deus possa usufruir do tesouro que Deus colocou na igreja. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Deus tem cuidado dos nossos interesses, muito mais do que nós mesmos, sabendo o que convém a cada um. Santa Teresa d'Ávila. Livro Fragmentos de uma Vida em Deus, Monsenhor Jonas Abib. Posso dizer, sem medo, Deus fez em mim maravilhas. Em Fragmentos de uma Vida em Deus, Monsenhor Jonas Abib divide com o grande público, de forma despretensiosa, um pouco da sua sabedoria. É para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Adquira o seu na Livraria Canção Nova em São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 3101-8170. www.cançãonova.com. Acesse o nosso conteúdo. Programe-se. 6:30 da manhã. Jornal Canção Nova, primeira edição. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É a expressão de São Paulo na carta aos Efésios. Será aquele espaço onde a família de Deus vai se reunir para adorar a Deus, para louvá-lo, para agradecer, mas também para ouvir a sua palavra, para celebrar os sacramentos. Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Sua participação, 2039-1410. E o programa Mais Saúde de hoje recebe a Vanessa Mato, engenheira de alimentos, que tem também mestrado em administração de empresas pela USP e é a gerente de marketing e vendas da Owens Illinois, que é a maior empresa de vidro do mundo e que está no mundo inteiro. Gente, tem 24 mil empregados. Eu fiquei agora assim pensando em gerenciar esse povo todo, né? E está aqui no Brasil desde 1927 fazendo o quê? Vidro. Vidro esse que vocês sabem o quanto eu sou apaixonada. Eu sempre digo assim, Vanessa. Você já fez um molhinho de tomate e guardou naquele potinho de plástico? Aí todo mundo, claro, e que ficou vermelhinho? Claro. Por quê? Porque todas essas substâncias que são tóxicas, elas são na conformação espacial de uma gordura. E gordura com gordura conversa, né? Então saiu a gordura que estava boa no tomate, que seguramente era aquele licopeno maravilhoso, que ia fazer alguma coisa de bom no organismo da gente, foi lá para a parede daquele potinho e, consequentemente, aquela toxina gordurosa foi para o seu molho de tomate. Só que aí você come isso e o que vai acontecer depois com o seu organismo? É um ponto de interrogação. Eu só sei que no vidro não acontece isso. E nós estávamos conversando que agora as embalagens, principalmente, onde que a gente localiza mais dificuldade? Em bebidas, né? Então, vamos falar, por exemplo, da água mineral. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, mas eu encontro uma marca que tem a sua água de mineral em vidro, tá? Recentemente eu estive num restaurante e achei uma outra embalagenzinha de vidro linda, 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 e só que eu não encontro em supermercado habitual para comprar, mas encontro na estrada. E recentemente eu estava reparando na Europa que quando você pede uma água, vem vindo umas garrafas de água que parece aquela garrafa de vinho, com nome, sobrenome e pedigree. Eu até fotografo e depois eu mando pelo Twitter para o pessoal que me segue. Então a gente está vendo uma tendência agora, como você mesmo falou, a mostrar o vidro como algo nobre, né? E como que fica esse momento dos retornáveis, como você mesmo disse? Então, estamos tendo esse momento agora, no Brasil, mais em São Paulo. Como é que está isso? Estamos fortemente, basicamente na linha de bebidas, né?
E o retornável ele é interessante porque as garrafas retornáveis elas têm toda uma configuração técnica, elas são feitas de uma forma para resistir os ciclos de idas e vindas da sua casa até o supermercado, né? Essas garrafas, elas fazem um giro, que a gente fala, né? De, no mínimo, 25, 30 vezes, mas a gente sabe que tem garrafas que giram 50, 40 vezes, né? Nossa, quer dizer que, então, você usou, consumiu, você devolve para o supermercado, o supermercado, na verdade, volta com ela para a indústria, devolve para vocês... No caso, para a indústria... Para o meu cliente, Para o cliente, exatamente. Aí o cliente tem todo um processo de higienização. Aí o cliente, as garrafas passam por toda uma questão de higienização, elas são limpas, tem todo um processo super já determinado, criterioso, né? Para isso, né? Elas são envasadas e voltam para o mercado. Perfeito. Então, as garrafas retornáveis, elas estão assim... O que é bacana é que as pessoas têm acesso a produtos bons, que elas almejam, elas têm como aspiracional ter aquele produto, primeiro por um custo mais competitivo, porque a primeira compra ela compra o vasilhame e depois ela só paga pelo líquido, né? E então esse é o ponto de vista do consumidor, mas para a indústria e para o meio ambiente, o legal é que essas garrafas elas vão e voltam, elas não são descartadas cada vez, né, que elas são usadas, e no final de todo esse ciclo elas ainda voltam para a indústria vidreira e se transformam de novo em garrafa. Como eu disse, as garrafas, as embalagens de vidro, sejam elas quais forem, elas sempre podem voltar a ser vidro novamente. Olha que bárbaro. Isso é muito legal. Isso está voltando e a gente está vendo, acompanhando com os nossos clientes e toda a movimentação, esse movimento ele veio para ficar. Obviamente, em São Paulo, capital, assim, nos grandes autosserviços, a gente ainda não encontra muito. Mas aí é uma questão de restrição do autosserviço, né? Que acho que aí sim eles também precisariam se incorporar essa mecânica, essa dinâmica, porque é uma né? logística diferente para eles, um grande supermercado. Exatamente. Os supermercados, eles querem giro rápido, eles querem maximizar o seu negócio, então realmente, mas eu acho que assim, vale a pena a gente colocar aqui que é uma oportunidade, acho que tá todo mundo nessa nova onda, né? E acho que isso deveria acontecer. Mas na cidade de São Paulo, sim, e muito no interior de São Paulo, e nas cidades, né, do interior, não só de São Paulo, mas do Brasil todo, a gente encontra muito. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo e eu, toda vez que eu vou... Você pode falar qual que é? Acho que vocês não vão conhecer, mas a cidadezinha muito pequenininha, perto de São José do Rio Preto, chama Potirendaba. Olha que bonitinho, eu te garanto que temos ouvintes de lá. Eu aproveito e mando um beijo para os meus conterrâneos e vou para lá no feriado. Então eu acho muito legal quando eu chego na minha casa, independente de trabalhar na Owens ou não, meu pai sempre tem as garrafinhas de vidro e ele retorna, ele volta para o supermercado e eu acho isso muito bacana, né? E a gente, infelizmente, ainda os autosserviços, os grandes autosserviços em São Paulo ainda não incorporaram isso. Não, mas acho que é uma questão de tempo, né? Agora, por exemplo, no meu caso, eu compro a água de uma distribuidora. Eu acho que aí a gente também está ajudando a descentralizar muita coisa do supermercado também. A gente também tem que ir em busca, né? O que você falou. Acho que as coisas... o nosso cenário de vida ele está mudando, mas a gente também tem que ir atrás, né? Se você acredita nisso, a gente dá um passinho a mais, anda uns quarteirões a mais e vai atrás do que você realmente acredita. No segmento de águas, a Owens, a gente cresceu mais de 30% o ano passado, então a gente vai começar a ver muito mais águas em vidro em restaurantes porque o consumidor está pedindo, né? Não só embalagens pequenas, individuais, mas embalagens de litro também, que eu conheço, essas que você acabou de mencionar, são lindíssimas. E a gente tem casos no mundo de águas fantásticas, né? Francesas, que usam a garrafa da Owens desde o seu início e a nossa garrafa virou um ícone da marca, ou seja, a marca e a garrafa elas são a própria, né? Então isso é muito bacana. Nós temos agora um projeto, né, mundial que se chama Vidro é Vida. Qual é o objetivo desse projeto? O lançamento foi o ano passado. Nós temos vários expoentes de várias categorias, digamos, né? Que são os nossos embaixadores do vidro. Olha. Então, por exemplo, no segmento de águas, a gente teve o CEO de uma grande companhia francesa de água, que ele fala o porquê, né? Como que a embalagem e o produto dele... aquilo estão juntos, intimamente ligados. Nós tivemos aqui o ano passado aquela ambientalista Celine Cousteau,
que esteve Nossa, aqui no Brasil num evento bárbaro. patrocinado pela ONS. Ela é a nossa embaixadora no quesito de sustentabilidade. Se você me permite só colocar aqui os 6 grandes pontos que a campanha... São muito mais, tem vários, mas esse aqui, nós, através de várias pesquisas realizadas nos últimos anos, identificamos que esses são os 6 principais atributos que o consumidor ele reconhece no vidro, né? Então, a questão é do sabor, e nesse quesito a gente tem um chefe renomado mundialmente, que ele atesta, ele dá o depoimento dele, pessoal. E sempre são as pessoas, né, claro, dentro das suas posições, mas a sua testemunha, porque é muito... Você só pode dar o seu testemunho se você realmente acredita. Então, no caso de sabor, é um chefe, ele testemunha que realmente, para as receitas dele, no restaurante dele, realmente tudo que vem no vidro, o sabor é mais intenso, ele acredita no que está lá, é mais bonito, ele tem certeza que é mais natural, digamos, né? Mais então, ecológico. Mais ecológico. Então, ele usa os ingredientes que estão no vidro sem nenhum temor. Ele sabe que aquele ingrediente não vai ter alteração do sabor, de nada, porque tá numa embalagem que não vai comprometer nada. Exatamente. Né? E o vidro, os consumidores reconhecem isso, né, Gisela? A gente sabe disso, né? E gente que a gente sabe, sempre que você tem produtos no vidro, você tem certeza que o que tem lá é bom. E a empresa também, ela tem que colocar no vidro. Isso que é legal. Tudo que está no vidro, a empresa tem que se esforçar e colocar o melhor, porque o consumidor reconhece. Perfeito. Né? Um outro tópico, um outro item, né, foi a questão de saúde, ou seja, as mães atestando que realmente elas dão um produto que estão em vidro para os filhos, porque é 100% natural, porque não interage com o alimento, porque tem essa questão que você falou do molho de tomate, que vai para outra embalagem, né? Isso não acontece. É a única embalagem que com certeza ela coloca direto no micro-ondas, porque eu tenho uma filha bebê e eu também não coloco nada no plástico para o micro-ondas, sempre coloco no vidro, esquento e tudo mais. A gente toma esse cuidado, então as mães têm certeza disso. A questão de sustentabilidade, que a gente falou que a nossa embaixatriz era a Celine Cousteau, e porque o vidro não se decompõe, por tudo que a gente já falou, e principalmente pela questão de retornáveis. Ele agride menos e ele está menos disponível na natureza. Uma outra questão foi a qualidade, que aí foi esse CEO dessa grande empresa de água, que o produto dele só poderia estar numa embalagem de vidro, porque o produto dele é tão bom que outra embalagem não seria adequada. O vidro é muito versátil, porque ele vai da geladeira para a mesa, da mesa para o micro-ondas, ele pode ser reutilizável, tem várias embalagens de vidro que depois a dona de casa pode usar, e a gente usa em casa, né? Como potinho para condimento. De condimento e tudo mais. E tem nesse caso foi muito legal que o responsável por esse depoimento foi um empresário brasileiro, e que ele tirou os legumes dele, eu não vou falar a marca, mas o consumidor provavelmente vai identificar isso. Toda a linha de legumes ele estava em outra embalagem, e ele passou para o vidro. Apesar de ser uma embalagem mais cara, ele aumentou o faturamento dele em 20%, 30%. Olha que benção. Porque você podendo ver os legumes ali, a pessoa tem certeza que está ali é bom e é legal, né? E outro quesito foi a transparência, né? Que a gente acabou de falar aqui. O vidro é transparente, então ele não mente. O que está ali dentro, você consegue ver, você tem certeza que está ali é bom, né? E nesse caso foi uma empresa alemã que faz um produto maravilhoso, que é um smoothie, que aqui no Brasil a gente ainda não tem. E para ele também tem que ser o vidro. O vidro é para meu produto, assim como o meu produto está para o vidro. Então esses são os 6 principais atributos. Daí a gente pode falar em mais uns 15 ou 20, mas acho que esses eles englobam bem tudo isso que a gente tá falando, né? E eu tô assim apaixonada, quer dizer, eu já achava o vidro o máximo, né? Então, gente, é o seguinte, indiscutivelmente o vidro é minha paixão, eu vou batalhar pelo vidro, né? Vou insistir para que, no caso, tem que partir da indústria, para a indústria chegar até vocês, que são os fabricantes de vidro, né? Mas como eu ficaria contente de ver mamadeiras nacionais e não importadas de vidro, como eu gostaria de ver os nossos copos de liquidificadores que pudessem ir para debaixo da água quente e você está usando para diversos tipos de preparações, e não ter 2 copos de liquidificador, um para tempero ou coisa que tenha cheiro, porque aquilo não sai, e outro para, de repente, sobremesa, né? Então, gente, realmente eu vou sempre estar aqui no programa divulgando o vidro, falando dos benefícios. Vamos comprar sim aqueles pirex baixinhos para fazer congelamento e não colocar e não guardar coisa na geladeira com um potinho de plástico. Todo mundo, quando eu recebo
cartinhas e e-mail, pessoal. Já estou trocando, quase consegui já trocar todos os meus potinhos, né? Porque aí eles vão trocando, que é o que eu digo, né? Aos poucos, né? Mas a gente vai todo mês comprando um, no final do ano a gente já tem tudo reciclado, né? E eu acho que é uma questão também de conhecer, né, Gisela? Eu acho que a informação é fundamental, porque eu, por exemplo, agora que eu estou imersa totalmente nesse universo, vidro, né? E que a gente acaba conhecendo mais e com mais detalhes, na minha casa também eu não congelo, eu não uso absolutamente mais nada. Exato. Então, eu acho que a partir do momento que você tem informação, você vai atrás e também pede para o supermercado. Deixa lá a sua... Olha, gostaria de ter este produto em vidro, por que vocês não... Tem aqui uma central para eu descartar o meu vidro. Assim, também ser um promotor. Um agente, um promotor disso, né? Porque acho que quanto mais a gente falar, acho que isso as pessoas acabam incorporando no seu dia a dia e as coisas acontecem, né? Mas é por isso que tem o programa Mais Saúde, né? E que realmente faz questão de receber empresas como a de vocês, que têm essa preocupação no mercado, que já trabalham com algo que é nobre, entende? E que está no mundo inteiro. E todos esses detalhes que você falou em relação ao chefe, ao francês, que eu conheço tão bem, né? E esse pessoal tudo, quer dizer, realmente fazer com que a nossa indústria se estimule cada vez mais a usar esses produtos e se preocupem, como você falou, não apenas de usar a embalagem de vidro, mas colocar dentro dessa embalagem de vidro um produto à altura desse vidro. Porque o consumidor reconhece. Exatamente. A gente tem várias pesquisas em que a gente testou vários conceitos, a gente tem uma estrutura na OES, não só industrial, a gente tem uma estrutura de inteligência de mercado em que a gente faz essa conexão com tudo o que está acontecendo no mundo, as aspirações das pessoas, dos consumidores, e tenta trazer para dentro e criar produtos que atendam a essa demanda, né? E isso sempre é dito. Não adianta nada você colocar qualquer produto, ou seja, um produto que você tem hoje em outra embalagem, simplesmente tirá-lo daquela embalagem e colocar no vidro, que eu não vou aceitar. E eles reconhecem quando a empresa faz alguma mudança no produto, que a empresa está preocupada em oferecer o melhor produto, já que o vidro é a melhor embalagem. Isso indiscutivelmente. E as garrafas são as que ganham o mercado, né? As embalagens na indústria são as garrafas. Depois o que vem? Os potes? Olha, tudo que você tem de vidro na sua casa, a OES produz. Desde as garrafas de bebidas alcoólicas mais refinadas, passando por todas as outras bebidas, os potes de azeitona, de maionese, E os vidros de molho. Casa também? E a outra linha, essa toda que eu estou dizendo, é aquela linha que a gente trabalha com a indústria, né? Não com o consumidor final. A outra linha é a linha CISPER, que aí sim está no consumidor, que são todas as taças, os copos, as jarras, os recipientes de vidro para você colocar na geladeira, né? E que aí com certeza o consumidor reconhece a OES através dessa linha que a gente chama de produtos para mesa. E sempre vocês fornecendo para terceiros, isso é a indústria, vocês não fazem... No caso de objetos de mesa, que é essa linha CISPER, a gente vende direto pro varejo. Tá, quer dizer que então isso é um produto de vocês? Nosso produto. Nosso produto. Ou a gente vende para a indústria, que aí vai processar e vai envasar o produto, acondicionar, e daí vai para o consumidor, ou então a gente vende direto no varejo. Aí vai para autosserviço, a gente já encontra em lojas, né? Que existe essa mercearia, que a gente chama, né? Onde os produtos são expostos. Mas sempre a produção é da OES. E no caso, a gente produz em alguns momentos, dependendo da necessidade do cliente, a gente também decora, né? Que a gente fala, a gente grava, né? O nome da empresa. E também toda essa preocupação com as tintas, com todo o substrato que é usado ali. Porque tóxico, aquela coisa toda, né? Livre de metais e tudo mais. Porque são grandes empresas que usam também essas embalagens. E elas também têm as suas certificações, as suas normas para serem seguidas, e a gente atende 100%. E nesse caso, essa tinta ela adere, ela faz parte do vidro, ela passa a ser vidro também. E não tem nenhum problema de voltar. Ela volta para o processo e ela mistura com outros, e aí a gente consegue aproveitar 100%.
purificar, vamos dizer assim? Isso. Tá. Uma curiosidade, de cada 100 garrafas que foram assim usadas, quantas são as que voltam para ser recicladas, se é que a gente pode dizer assim? Então, assim, quantas que... em linhas gerais, o que a gente fala é essa questão do aproveitamento do caco. Em todas as nossas fábricas, a gente tem esse índice de 30%, 35%, 40%, que a gente tem o objetivo de passar a mais de 50% ao longo dos próximos 10 anos. Mas um dado interessante é que em 2011, a indústria vidreira total no Brasil, ela reciclou 500 mil toneladas. Só a Owens reciclou quase metade disso, o que equivale a 650 milhões de garrafas que voltaram para a nossa fábrica. Olha. A gente tem uma área específica de reciclagem, sustentabilidade, que faz esse trabalho, né? Não só de embalagens que voltam do mercado, do consumidor, mas também embalagens que voltam do nosso cliente, através, ou essas retornáveis, principalmente, ou garrafas que se quebram, né? E que são... resíduos do cliente. Então, a gente trabalha muito ativamente para que todo esse caco volte para a fábrica de novo. Quanto mais caco a gente tiver, mais feliz a gente fica. Pois é. Aí, o segredo seria, por exemplo, eu tenho a minha garrafa quebrou. O que eu deveria fazer com essa garrafa? Então, o ideal é, assim, se ela tiver quebrado, sempre acondicionar para não cortar as outras pessoas, né? Com papelão, com plástico bolha. A gente tem que ter sempre esse cuidado, de preferência, assim, passar uma aguinha, não muita água, para não gastar muita água, mas assim, para tirar resíduo, para evitar bicho e tal. Mas se ela estiver intacta, você pode colocar, mesmo que não tenha um recipiente específico para vidro, se você colocar junto com outras que sejam recicláveis também, ela não vai se quebrar, porque as outras formam tipo uma rede de proteção ali, né? Mas esse cuidado com o vidro de não machucar as outras pessoas, isso é bem importante, né? E aí o ideal é não descartar no lixo? Seria descartar, por exemplo, num supermercado que tem os containers? O ideal seria, mas o próprio lixo hoje já existe, né? Já coleta seletiva na cidade de São Paulo, eles fazem essa separação. É que nós estamos falando para o Brasil todo, né? Então... nas cidades que felizmente já tem, né? Isso fica mais fácil. Mas acho que é um processo, né, Gisela? Tem muita coisa a fazer, acho que a indústria tem muito a fazer, os empresários têm muito a fazer ainda e os governos têm muito a fazer na questão de incentivar cada vez mais a coleta, porque muitas vezes o produto ele é reciclável, mas você não consegue fazer com que ele volte para a indústria, não só de vidro, né, de qualquer outro tipo de embalagem. Então acho que aí também é um processo que o Brasil está caminhando, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Pois é. Então, gente, eu acho que o recado do programa de hoje é um pouquinho diferente, mas que é muito importante também, porque saúde não é apenas no quesito de o que comer, mas é onde comer, né? E são vários aspectos, não é ausência de doença que significa saúde, é um tema muito mais amplo. Então, isso faz parte também de agregar valor e você também saber reconhecer porque que de repente aquele produto, puxa vida, eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu vou ter um vasilhame que depois ele é retornável. Será que não vale a pena eu investir numa água que eu estou bebendo, que é água de verdade e que não vai ficar depois no meu carro esquentando? Porque hoje nós vimos nos estudos que não precisa nem aquecer a embalagem para que aquela molécula daquele plástico vá para dentro dessa água. Porque antigamente a gente dizia assim, antes de ler esses estudos, não, porque a gente não sabe se o caminhão que transportou tomou sol, ou se ficou engradado, parado na calçada e tomou sol. Nem precisa disso. E quantas pessoas que não largam uma garrafinha de água no carro e deixa, depois você até toma aquela água que está fria naquele momento, mas aquilo já foi para uma temperatura de 40 graus, né? De repente um carro preto no sol do meio-dia, um dia inteiro, e tá lá aquela garrafinha. Então, gente, é fazer a diferença nas pequenas coisas, porque eu digo que primeiro, eu não acredito em dieta, eu acredito em mudança de hábito, e mudança de hábito é também você mudar estilo de vida. E um deles que eu coloco aqui, gente, vamos valorizar a embalagem de vidro. Vanessa, eu quero agradecer muito a sua participação, você esclareceu muita coisa para todos nós, eu aprendi muito com esse programa, já era fã do vidro agora, então vou ficar muito mais. E deixar aqui no Mais Saúde um canal aberto
para quando você precisar divulgar alguma coisa, quando tiver essas pessoas maravilhosas aí falando alguma coisa, por favor, nos avise para a gente poder também estar divulgando isso. Não, com certeza. Nós, na verdade, é que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui falando com você e com os seus ouvintes, e nos colocamos à disposição para uma segunda, terceira, quarta ou quinta rodada. Vai, né? Se fazer necessária nós quando... estamos sempre à disposição. E eu gostaria só de deixar o site da Owens, porque lá tem muita informação referente ao que a gente está falando, que é www.oifei.com. oifei.com. O-i.com. Então lá tem muita informação sobre a empresa, mas também tem muito disso que a gente está falando. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora vamos torcer para as mamadeiras. Estamos caminhando. E para os copos de liquidificador, que são as duas coisas que eu quero insistir bastante. E você, por favor, quando for no supermercado, gente, vamos lá pedir. Cadê aquela água que eu sei que agora tem essa água numa embalagem de vidro, né? Vamos pedir, porque é assim que a gente consegue melhorar e fazer a diferença no planeta. Meus queridos e minhas queridas, quero deixar um beijo grande a todos, esperar vocês no próximo Mais Saúde, lembrando que o Mais Saúde com o Dr. Roque Saviola é todos os sábados, do 12:30 a 1:30. Espero vocês no próximo programa. Em ti, vem